Imagine um lugar onde não existe horizonte, onde o céu se mistura com o chão e você não sabe onde termina a realidade e começa a ilusão. Não é cenário de filme, não é efeito especial. Esse lugar existe e ele fica bem aqui ao lado do Brasil, na América do Sul. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer o lugar mais surreal do mundo, o Salar de Uyuni. Vamos começar falando do maior deserto de sal do planeta. O Salar de Uyuni fica no sudoeste da Bolívia, a mais de 3.600 metros de altitude. Ele é o maior deserto de sal do mundo, são mais de 10.500 quilômetros quadrados. Para ter ideia, é maior do que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. Tudo isso coberto por uma crosta branca de sal, um verdadeiro oceano sólido. Mas como surgiu um lugar assim? Há milhares de anos, essa região era coberta por enormes lagos pré-históricos. Com o passar do tempo, esses lagos evaporaram e o que sobrou foi o sal, camadas e camadas, criando essa paisagem única no planeta. Agora vem a parte mais famosa. Durante a época das chuvas, uma fina lâmina de água cobre o salar e acontece algo inacreditável. O chão vira um espelho perfeito, o céu se reflete, as nuvens se duplicam e as pessoas parecem flutuar. É por isso que o Salar de Uyuni virou um dos lugares mais fotografados do mundo. E tem inúmeras curiosidades. O salar é tão plano, mas tão plano, que é usado para calibrar satélites da NASA. Existem hotéis feitos totalmente de sal, as paredes, os móveis e até as camas. Mas não se preocupe, ninguém sai lambendo o quarto. No meio desse mar branco surgem ilhas rochosas cobertas por cactos gigantes. Alguns chegam a mais de 10 metros de altura e crescem apenas alguns centímetros por ano. Alguns desses cactos têm mais de 1.000 anos. Eles já estavam lá muito antes do turismo. Mas o salar não é importante só pelo turismo. Ele abriga uma das maiores reservas de lítio do planeta. Lítio é essencial para celulares, carros elétricos, baterias, energia limpa. Ou seja, esse lugar silencioso pode influenciar o futuro do mundo. E por que tantos brasileiros estão indo para lá? A pergunta principal. Primeiro motivo, o custo-benefício. Viajar para lá costuma ser mais barato do que muitos destinos famosos. Segundo motivo, experiência única. Não existe nada parecido. Terceiro motivo, proximidade cultural e geográfica. É perto, é acessível e é muito diferente do que a gente encontra aqui no Brasil. Muitos brasileiros não buscam luxo, buscam experiência, contato com a natureza, silêncio, sensação de outro planeta. O Salar oferece tudo isso e ainda provoca reflexão. Ali, o tempo desacelera, a mente se acalma. Bom, é o que dizem os visitantes do lugar mais surreal do mundo. Tem desafios e cuidados importantes ao chegar no Salar de Uyuni. O salar exige respeito. A altitude é alta, o frio é intenso, o sol é forte. Por isso, é preciso se preparar. Hidratação, aclimatação e cuidado com o corpo. O Salar de Uyuni não é apenas um destino turístico, é uma experiência transformadora. Um lugar que confunde os sentidos e amplia a visão de mundo. Talvez seja por isso que tantos brasileiros estão indo para lá, para sentir algo novo, para desacelerar ou simplesmente para caminhar sobre o céu. Além dessas informações, temos muitas curiosidades adicionais do Salar de Uyuni. O Salar de Uyuni está localizado no Altiplano Boliviano, uma das regiões habitadas mais altas do planeta.
Estamos falando, né, de muito metros acima do nível de mar. Isso significa menos oxigênio e uma paisagem completamente diferente do que estamos acostumados no Brasil. É por isso que muitos visitantes sentem o famoso sorote, o mal da altitude. Apesar de parecer um deserto vazio, o salar abriga vida, flamingos cor-de-rosa, lhamas, vicunhas e aves migratórias. Tudo isso adaptado a um ambiente extremo. Na época certa do ano, o salar vira um grande ponto de encontro para flamingos vindo de vários países. Ao redor do salar existe diversos vulcões, alguns ativos, outros adormecidos. Eles fazem parte da Cordilheira dos Andes. Esses vulcões ajudaram a moldar o relevo e influenciaram a formação do salar. A cidade de Uyuni é pequena, é simples e essencial. É dali que saem quase todos os passeios para o salar, com agências locais, guias experientes e veículos preparados para o terreno. Uyuni não é luxuosa, mas é autêntica. Perto de Uyuni existe um lugar curioso, o famoso cemitério de trens. São locomotivas antigas, abandonadas no meio do deserto, relíquias de uma época em que a Bolívia sonhava em ser potência ferroviária. Hoje, elas viraram um cenário turístico. Ao redor do salar, vivem comunidades indígenas, principalmente dos povos Aimara e Quechua. Essas comunidades convivem com o salar há séculos, extraindo sal, criando lhamas e preservando tradições. Para eles, o salar não é apenas paisagem, é parte da vida. Até hoje, o sal do salar de Uyuni é extraído manualmente, em blocos empilhados como pequenas pirâmides. Depois é levado para consumo e comércio local. É um trabalho duro, mas extremamente tradicional. O salar de Uyuni enfrenta temperaturas extremas. Durante o dia, o sol é muito forte. À noite, o frio é muito intenso. No inverno, pode nevar. Sim, nevar em um deserto de sal. Muitos visitantes relatam algo curioso, a sensação de que o tempo desacelera. Sem prédios, sem barulho, sem trânsito, a mente relaxa. O salar provoca silêncio e o silêncio provoca reflexão. Para a Bolívia, o salar de Uyuni é mais do que um ponto turístico. É símbolo nacional, orgulho cultural e potencial econômico. É ali que tradição, natureza e futuro se encontram. Esse lugar surreal. Não existem voos diretos do Brasil para Uyuni. O destino dentro da Bolívia ainda é pequeno e só recebe ligações domésticas, ou seja, só voos dentro da própria Bolívia. As opções mais comuns são voos saindo de São Paulo para La Paz ou Santa Cruz de la Sierra. Duração total de voo pode variar bastante, geralmente mais de 15 horas com conexões. Preço estimado a partir de R$ 2.400 a R$ 5.000, ida e volta, dependendo da época e da antecedência. Outras cidades brasileiras precisam sair do Brasil partindo de São Paulo. Em geral, aeroportos brasileiros conectam-se primeiro a La Paz ou Santa Cruz de la Sierra, urbes bolivianos com voos internacionais, e depois você segue para Uyuni. Como chega em Uyuni dentro da Bolívia? Depois de desembarcar em La Paz ou Santa Cruz, você tem as principais opções. Voo doméstico para Uyuni, Boliviana de Aviação, companhia estatal, é a principal a operar trechos de La Paz para Uyuni. O voo dura cerca de 1 hora a 1h30. Uyuni tem o aeroporto Joya Andina, cerca de 10 minutos do centro da cidade. Do aeroporto há táxi ou transfers, que geralmente custam poucos dólares, muitos incluídos em pacote de tours.
E uma dica, reserve com antecedência, pois esses voos usam aeronaves menores e lotam na alta temporada. Outras opções, ônibus terrestre mais barato, mais longo, se você quiser economizar ou ver o país pelo caminho, rotas populares. La Paz e Uyuni, ônibus noturnos levam entre 12 horas, até 12 horas para você chegar e são opção econômica. A linha de ônibus partindo também de Sucre, Potosí ou Oruro, que chegam a Uyuni. Os ônibus bolivianos variam em conforto e preço. Empresas maiores costumam ser mais confortáveis. Existem outras rotas mais aventureiras, via o deserto do Atacama, no Chile. Alguns viajantes brasileiros preferem voar até Santiago, voar para Calama, seguir até São Pedro de Atacama, entrar na Bolívia por terra e seguir até Uyuni com tours que exploram paisagens espetaculares no caminho. Lagunas coloridas, vulcões e muitas outras novidades. Essa rota é um pouco mais longa, mas turisticamente rica, e muitas agências combinam o passeio Atacama e Uyuni no mesmo roteiro. Brasileiros não precisam de visto para a Bolívia e por até 90 dias, apenas RG atualizada, foto recente em bom estado. Se possível, leve passaportes para rotas via Chile. A moeda oficial é o boliviano. Muitos estabelecimentos aceitam cartões, mas no Salar pode ser mais fácil usar dinheiro em cash. Uyuni e a região do Salar ficam em altitudes elevadíssimas, recomendável a aclimatação em cidades como La Paz antes de subir para evitar o mal de altitude. Então, no coração do altiplano boliviano, existe um lugar que parece de outro planeta, mas que carrega histórias humanas muito reais. Existem lugares que você visita e existem lugares que você fica para sempre. O Salar de Uyuni é um deles.